O Senhor me trouxe uma palavra e o tema dessa noite é as decisões que te levam à transformação. As decisões que te levam à transformação. Não precisa abrir ainda a sua Bíblia, mas lá em Deuteronômio 30:19 diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês, e olha só que importante, e os seus filhos vivam. Para que vocês e os seus filhos vivam. Irmãos, a vida, ela é feita de decisões. E as decisões, elas são diárias. Todos os dias. Todos os dias. Seja decisões pequenas, ou seja decisões grandes. Seja decisão simples, ou seja decisão que vai marcar a tua história. Muitas vezes, o que somos hoje são decisões que nós tomamos lá atrás. São decisões que eu e você tomamos e que nós estamos vivendo hoje. Nós cremos que Deus nos deu o livre arbítrio, para que eu e você venhamos tomar as decisões. Porém, o nosso Deus é um Deus que mostra a direção, Ele é um Deus que mostra o caminho. Eu entendo que tem várias decisões importantes para nós durante a nossa caminhada de vida. Mas tem 3 delas que são muito importantes para nós. Primeiro, a decisão de obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer, irmãos, a palavra de Deus, por mais que muitas vezes, no momento, não faz sentido. A segunda decisão que eu entendo é permanecer em Cristo Jesus. Mesmo quando o mundo vier a oferecer muitos atalhos. Muitas vezes o mundo oferece tantos caminhos diferentes, tantas soluções rápidas, mas nós precisamos permanecer em Cristo. E a terceira é decidir voltar ao Pai. Por muitas vezes nós acabamos escorregando e achamos que o nosso Deus é um Deus carrasco. Mas o nosso Deus é um Deus que nos corrige, que nos ensina, que nos direciona. Então nós precisamos decidir sempre voltar ao Pai. Por mais que, às vezes, nos afastamos do Senhor, mas a graça dele tem nos alcançado. Amém, irmãos? Então eu concluo que uma decisão, ela muda o teu futuro. Apenas uma decisão. Ela pode mudar o teu futuro, ela muda a tua vida. A obediência, a fidelidade, a humildade. Irmãos, são decisões que abrem o caminho para uma transformação de vida. Nós precisamos entender que Deus coloca diante de nós, todos os dias, escolhas que nos levam à bênção ou à maldição. Mas as escolhas são nossas. A escolha é minha, a escolha é sua. E a escolha, irmão, ela é individual. Amém? Então eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Ô Juninho, você tira para mim o retorno? Está fazendo um favor? Segunda Reis, capítulo 5. A minha tradução está na NVI. Pode ser que a sua esteja um pouquinho diferente. 2 Reis,
capítulo 5, todos acharam? Então nós vamos ler aí do 1 até o 17. Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor deram vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: olha só, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. 17. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra. Olha só, irmãos. Pois teu servo nunca fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus minúsculo,
senão ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Até aqui, irmãos, feche os olhos. Senhor nosso Deus, nós louvamos, Senhor, o teu nome, nós lemos a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa trazer a revelação para o nosso espírito, Pai. Usa minha vida com toda a autoridade do céu, que não venha eu falar essa noite, mas que venha o Senhor falar através da minha vida. E que nós aqui, Senhor, possamos ser tocados pela tua palavra, e que nós venhamos fazer as mudanças necessárias, tomar as decisões necessárias, segundo a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto conhecido, um texto que eu já vi algumas pregações a respeito de Naamã. Só que muitas vezes, quando se fala de Naamã, automaticamente se lembra que ele era um homem leproso e que ele desceu as águas. E esquecemos, às vezes, de saber quem de fato ele era. Quem era Naamã? É isso que eu olho para o texto e eu já vejo já no versículo 1. Naamã, ele era um comandante do exército. A Síria, ela tinha, se não um maior, um dos maiores exércitos daquela época. E ele era o comandante, era ele que comandava. E ele era um homem vitorioso em guerras, vitorioso em batalhas. Porque a própria Bíblia nos mostra que ele era respeitado e ele era honrado pelo próprio rei. Então nós olhamos para esse homem e eu vejo que ele era um homem bem-sucedido. Ele era um homem bem-sucedido no seu trabalho, na sua carreira. Ele era um homem bem-sucedido nas suas missões, na sua liderança. Ele era um homem bem-sucedido. Eu vejo muitas coisas acontecendo na vida desse homem, porque fora de casa, a vida dele estava indo tudo muito bem. Ele era bem-sucedido. Porém, ele tinha uma doença. Ele tinha um grande problema a ser resolvido. Esse homem, a Bíblia fala que ele tinha lepra. E nós temos que entender um pouquinho a doença, o que era a lepra, o que é a lepra. Principalmente naquele tempo. A lepra, ela apresentava um esbranquiçado, assim, manchas meio esbranquiçada, avermelhada na pele. A lepra, ela deixava a pessoa com a perda da sensibilidade em algumas regiões onde ela afetava diretamente. A lepra era feridas que não eram cicatrizadas, elas ficavam abertas. A lepra fazia com que caroços viesse a aparecer no corpo. A pessoa ficava inchada. Existia uma deformidade nas pessoas conforme a evolução da doença. Ali caía dedos, caía nariz, caía orelha. Ou seja, uma pessoa que tinha lepra era aquela pessoa que andava com várias feridas pelo corpo. E isso cheirava muito mal. Todas aquelas feridas expostas. Mas o pior de tudo ainda estava por vir, porque essa pessoa, ela era condenada. Ela era colocada para fora da sociedade. Ou seja, ela perdia sua casa, ela perdia sua família, ela perdia tudo. E ela tinha que viver fora dos muros da cidade. Nós sabemos que hoje, irmãos, essa doença, ela tem um processo que ela pode sim ser curada hoje. Existe um processo chamado poliquimioterapia, que cura. Só que naquela época não tinha remédio. Naquela época, essa doença, ela era incurável. A pessoa estava condenada. E outra, essa doença era muito contagiosa. E eles falavam até que era uma maldição de Deus. Então essa era a situação que Naamã estava vivendo internamente. Fora,
ele era um comandante, um guerreiro. Ele liderava as tropas, ele vencia as guerras, ele tinha o respeito do rei. Mas dentro de casa é uma outra situação. Porque fora, ele usava as roupas de soldado, a sua armadura, então tudo era escondido. Mas dentro de casa ela aparece. Porque dentro de casa é onde nós expomos a nossa intimidade. Dentro de casa ele já não era mais o comandante do exército. Dentro de casa, toda aquela pompa, né, já não existia. Ali ele era um homem. E tem pessoas, irmãos, que fora de casa aparenta estar tudo bem. Aparenta estar tudo certo. Mas na sua intimidade, essa pessoa está leprosa espiritualmente. Essa pessoa ela está doente. E ela está condenada. Essa é a verdade. A lepra aqui, ela pode significar muitas coisas. Ela pode significar falta de perdão. Ela pode significar avareza. Ela pode significar maldade, orgulho, soberba. Lembra que nós falamos altivez? Aquela pessoa que ela é o centro do universo. Ela é sempre certa. Ou seja, essa lepra ela pode ser apresentada de muitas formas. E diante disso, Naamã ele estava vivendo condenado por essa doença. E quantas pessoas hoje estão vivendo condenadas pelas suas lepras espirituais? E é por isso que hoje eu vim aqui trazer essa mensagem e falar sobre as decisões, irmãos, que te levam à transformação em sua vida. Amém? Então esse era um homem chamado Naamã. E nós acabamos aqui de apresentá-lo e falar um pouquinho dele. Porém, a Bíblia nos fala que ele, quando ele guerreou com Israel, ele trouxe uma menininha. Ele trouxe ali uma refém, um despojo de guerra. Enfim, tem vários nomes. Mas a Bíblia diz que ele havia levado uma menina de Israel, cativa, para a Síria. E ele pegou essa menina cativa e ele levou essa menina para a sua casa. A Bíblia fala que essa menina ela foi tirada da sua casa, da sua família, da sua terra natal. Essa menina, ela saiu da sua casa, do conforto da sua família, e foi para a casa de um leproso, para ser escrava, irmãos. Olha que mudança de vida. Ela tinha todos os motivos para ser uma menina frustrada. Ela tinha todos os motivos para amaldiçoar a sua vida. Ela tinha todos os motivos para brigar com a vida dela, brigar com as pessoas, brigar com Deus. Só que nós aprendemos uma coisa com essa menina, porque essa menina, ela carregava algo muito poderoso, ela carregava a presença de Deus. Naamã, ele não leva somente uma menina para sua casa, mas ele leva a palavra de Deus junto com ela. Ele leva não somente a menina, mas ele leva a palavra de Deus, a palavra de salvação. E quando a palavra de Deus, ela entra na casa de Naamã, irmãos, preste atenção. Quando a palavra de Deus entra na casa de Naamã, oh Jesus, ele começa a ter esperança naquilo que era impossível. Ei, o Senhor está dizendo assim, ó, algo impossível acontecendo se o Senhor entrar na sua casa. A palavra do Senhor começa a te dizer, começa a te dar esperança naquilo que é impossível.
Ele começou a ter esperança, irmãos, naquilo que humanamente não tinha o que fazer. Humanamente ele estava condenado, humanamente ele não poderia mais resolver essa situação. Por mais que ele era o cara. Mas a palavra de Deus entrou através da vida dessa menina. E essa menina, ela teve a coragem, irmãos, de falar com a esposa de Naamã. Ela teve a coragem. Porque, irmãos, vamos voltar lá naquela época. Aquela época, a mulher não tinha voz. A mulher simplesmente era um objeto, praticamente. E ela tomou coragem. E ela foi falar. Agora imagine, irmãos, se naquela época a mulher não tinha uma voz ativa, quanto mais uma menina, estrangeira, escrava. Que moral que essa menina teria para falar alguma coisa? Mas ela falou. E como que a esposa de Naamã, irmãos, eu fico pensando em algumas coisas, como que a esposa de Naamã escutou essa menina? Como que ela parou para dar ouvido? Porque ela é uma menina, era uma escrava. Mas ela parou para escutar a menina, porque a menina tinha um comportamento correto. E comportamento correto te dá poder de discurso. Quando nós temos um comportamento correto, isso gera poder de discurso. Tem gente que tem os discursos maravilhosos, mas comportamentos errados. Agora ela não, era o contrário. Ela tinha um comportamento correto. E isso gerou nela o poder de discurso. Só que nós poderíamos pensar, mas como que a esposa de Naamã olhou essa situação? Porque ela poderia muito bem pensar assim, olha, menina, você realmente tem um poder de discurso legal, você tem um comportamento legal, mas se o seu Deus ele é tão poderoso assim, por que ele permitiu então que você fosse trazida para cá e escravizada? Será que o teu Deus ele é tão poderoso? Ela poderia muito bem ter pensado tantas coisas. E tem lógica, não tem, irmãos? Muitas vezes é essa argumentação que nós escutamos aí fora. Mas deixa eu te falar, a pessoa que tem o comportamento correto, e o comportamento correto gera credibilidade, o suficiente para qualquer tipo de argumento. E a pergunta que eu faço para nós essa noite, qual tem sido o seu comportamento diante da sociedade, diante da sua família, diante dos seus amigos? Como eu e você temos nos comportado? Porque eu olho para essa menina e eu vejo o poder influenciador do Evangelho. Essa menina, ela é uma menina que ela influencia através da palavra de Deus. Nesse momento, a esposa de Naamã, ela acreditou. E ela acreditou ao ponto de ir falar com o marido. Porque não só ela poderia acreditar, mas ela poderia ter medo e falar assim, então, mas é difícil, né? Mas não, ela acreditou a ponto dela ir falar. E eu entendo mais uma vez que a fé, ela vem pelo ouvir, irmãos. Tem muita gente distraída, enquanto o Senhor está falando, enquanto o Senhor está mostrando, enquanto o Senhor está fazendo. Não se distraia. Agora imagine a conversa da esposa de Naamã com o seu marido. Eu fico imaginando a conversa que ela teve. Olha, sabe aquela menininha que você trouxe como escrava? Ela é boazinha, não é? Mas ela vai, ela acredita, ela fala. E eu vejo que a lepra de Naamã não pega a menina.
A lepra de Naamã, ela não contagia a menina, mas a fé da menina contagia não só a esposa de Naamã, como ela também contagia Naamã. Ou seja, essa menina saiu de Israel, mas Israel não saiu dela. Tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que foi colocado no coração dela, tudo aquilo que os pais ensinaram, não foi a mudança de ambiente que fez ela distorcer tudo. Ela continuou, a ponto do coração de Naamã começar a se encher de esperança. A ponto do coração desse homem encher de tal modo que ele começou a acreditar no impossível se tornar possível. E Naamã, ele acredita tanto, irmãos, que ele foi falar com o rei. Mas, abrindo um parênteses, olha como é que o evangelho ele anda. Essa menina, ela leva o evangelho com ela. Ela fala com a esposa de Naamã que ouve. A esposa de Naamã conta para Naamã. E Naamã, ele acredita na cura. E logo Naamã foi conversar com o rei. Ou seja, da menina foi para a esposa, da esposa foi para Naamã. De Naamã já estava no rei. O evangelho, ele anda, irmãos. Não perca tempo. O evangelho traz boas novas. Aonde você puder levar o evangelho, leve o evangelho. Porque você não sabe aonde o evangelho vai parar. Leva a palavra de Deus com você. Mas voltando aqui o texto, irmãos. Agora imagina a conversa de Naamã com o rei. Se a mulher dele falar com Naamã já foi difícil, imagine Naamã contar a história para o rei. Olha, Senhor, excelentíssimo, eu quero contar uma coisa, mas olha, não fique bravo. Sabe uma menininha que trabalha como escrava na minha casa? Ela me disse isso, isso, isso. Olha a coragem que esse homem teve por acreditar em algo sobrenatural. E tem outro, irmãos. Naamã, ele não sabia se isso era verdade. Mas ele acreditou tanto pela postura dessa menina, pela convicção que ela levou. E ele vai lá falar com o rei. Olha como o poder de influenciar da menina, ele é tão forte. Ele é tão impactante, que não só contagia Naamã, mas faz com que Naamã peça a autorização real. E o rei assina. O rei fala assim, ok, vai. É sinal que o rei concordou. Ou seja, ele prepara a sua comitiva, ele prepara o ouro, o prata, ele prepara roupas finas. E ele parte para Israel, porque ele acreditou na palavra daquela que levou a solução. Ele acreditou, irmãos, na cura, na transformação da vida dele. E ele tomou essa decisão de acreditar. Se esse Deus, ele é tão poderoso assim, eu tomo a decisão e eu vou falar com o rei, e eu vou partir para Israel, e eu vou provar desse Deus. Naamã, ele toma uma decisão. Uma decisão muito importante, irmãos. E a palavra de Deus diz que Naamã, ele leva uma carta para quem? Para o rei de Israel. Irmãos, não adianta buscar no lugar errado. Não adianta você buscar no lugar errado, irmãos, por mais que pareça certo. Afinal de contas, era o rei de Israel. E ele leva a carta para o rei, e o rei de Israel fica com medo. O rei de Israel, ele não só fica com medo, como ele achou que era uma intriga. E ele até mesmo falou, olha, eu sou capaz de conceder vida ou morte. Quem sou eu? Quem sou eu diante dessa situação? Ou seja, o rei quis dizer o seguinte, eu não posso te ajudar, meu filho. Resumindo, o rei falou assim, olha, você perdeu a viagem.
Você está no lugar errado. Eu não posso fazer isso. Ou seja, Naamã, eu fico pensando Naamã, naquele momento ali diante do rei, o rei falando essas coisas. Abrindo um parênteses, eu acredito que ele deve ter pensado assim, eu mato aquela menina. Eu vou matar aquela menina. Não é possível. Não é possível que eu acreditei numa história de alguém que poderia resolver o meu problema. Não é possível que eu acreditei numa história que alguém poderia fazer o impossível se tornar possível. Mas, irmãos, ela falou para ir para o profeta. Ela deixou bem claro, você procura o profeta de Israel e não o rei. Não ande pela lógica. Não ande pela cultura. Não ande por aquilo que o mundo está apontando, mas ande pela obediência da palavra. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, irmãos. Mas a cultura diz que é assim. Irmãos, o que vale é a palavra do Senhor? Mas o mundo está direcionando assim, olha, o que vale é a palavra do Senhor. Ou seja, era para ele ter ido falar com o profeta, ir no lugar certo, mas ele foi parar no lugar errado. Tem gente que vai atrás de pessoas erradas. E acabam, sabe o quê? Sabe o que acontece? Eles acabam se decepcionando com Deus. Até nós estávamos comentando ontem, né, Cesário? Pessoas que se decepcionam, eles vão no lugar errado, homens fazem coisas erradas, e eles se decepcionam com Deus. Deus leva a culpa. Irmãos, para acontecer um milagre, a transformação na minha vida e na sua vida, é você e Deus, é eu e Deus. Não é pastor, não é padre, não é a irmãzinha do coque que vai mudar a tua situação. É bênção receber oração. Mas não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida são decisões tomadas e baseadas em cima da palavra de Deus. E o seu encontro precisa ser com Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se nós cremos na palavra de Deus, é isso que ela diz. E ponto. Amém, irmãos? Onde tem sido a nossa busca? Onde eu e você temos buscado? Será que nós temos buscado no lugar certo? Naamã, ele se decepcionou, porque ele achou que estava indo no lugar certo, mas estava no lugar errado. Mas Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é muito bondoso. Deus sempre cria, sempre ele vai criar alternativas para nos voltar para o propósito. Não tem os contratos, muitas vezes, que nós assinamos? E aí, quando tem alguma mudança, é feito o quê? Um aditivo. Deus sempre está fazendo um aditivo para que nós venhamos voltar para o propósito. A gente se desvia, ele faz um aditivo, volta para o propósito. Deus é um Deus que sempre manda a localização certa, irmãos. E agora eu vou fazer uma propaganda. Deus, ele manda o GPS. Com o endereço certo para mim e para você. O profeta Eliseu ficou sabendo do envio desse... E ele envia, na verdade, um mensageiro. Ele fica sabendo. Não sei se alguém na hora passou um WhatsApp para ele. Ó, o rei está surtando aqui. E ele olhou o WhatsApp e falou assim, manda um mensageiro lá. Fala para o rei que se ele não tem coragem, se ele não sabe quem ele é, se ele não sabe o Deus a quem ele serve, fala para esse homem vir aqui que eu vou mostrar que existe um Deus, sim, verdadeiro, no qual eu sirvo. Porque Naamã está no lugar errado, com a pessoa errada, escutando coisas que não vão transformar a sua vida. Mas Deus, ele manda o recado ali para Eliseu. E o recado que Eliseu manda é mais ou menos assim, olha, agora estou te mandando o endereço correto.
Estou te mandando o endereço certo da casa do profeta, onde era para você ter ido. Mas a decisão é sua. Você pode voltar para a Síria ou você vai para a casa do profeta. São decisões, irmãos. E ele toma a decisão certa. Ele vai para a casa do profeta. Só que deixa eu falar uma coisa. Naamã, ele vai até a casa de Eliseu. Só que não é do nosso jeito, irmãos. Não é do nosso jeito. Naamã, ele queria que o milagre acontecesse justamente do jeito que ele imaginou. Do jeito que ele pensou. Do jeito que ele... E às vezes nós somos assim. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do teu jeito. E Naamã vai lá bater na porta do profeta, esperando uma recepção, mas não foi assim que aconteceu. E eu acredito novamente que Eliseu pensou de novo na menina. Essa menina está me enganando. Eu estou indo longe demais com essa situação. Eu devo estar ficando louco. Mas, irmãos, não é do nosso jeito. Muitas vezes queremos respostas de Deus, mas é do Deus que nós criamos, não o Deus que nos criou. Muitas vezes nós criamos o nosso Deus, e aí nós queremos a resposta que nós criamos, para que o Deus que nós criamos respondesse para nós. E Naamã, irmãos, ele está ali de novo, decepcionado. Mas olha que interessante. O profeta mandou o seu ajudante. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, pois sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ou seja, ele foi até o profeta. Ele recebeu uma direção de Deus, mas não foi do jeito dele. Quantas pessoas perdem oportunidades da sua vida porque imagina que tem que ser do jeito dele. Mas Deus tem N formas de trabalhar, irmãos. E ele se decepciona novamente, a ponto de não obedecer à voz do Senhor que estava dando uma direção para ele. E novamente vem o quê? Uma frustração. De novo esse homem está frustrado. E a frustração, irmãos, nos faz caminhar para estradas de desistência. A frustração, ela nos tira da rota, irmãos. Da rota de sermos transformados por Deus. Da rota de sermos transformados por Cristo. Esse homem, através da sua frustração, ele estava perdendo a bênção que Deus tinha para ele. Porque ele imaginou na cabeça dele que tinha que ser do jeito dele. Eu não abro mão de nada. Tem que ser tudo do meu jeito. E a palavra de Deus diz que ele sai furioso, bravo. Mas pessoas certas, no lugar certo, te leva à transformação. Pessoas certas, irmãos, no lugar certo te leva à transformação. Então eu digo, ande com pessoas boas ao seu lado. Pessoas que compartilham do mesmo princípio. Pessoas que têm a mesma comunhão, o mesmo entendimento, irmãos. Isso não quer dizer que você não possa. Isso não quer dizer que você não possa ter amizades com pessoas fora do contexto religioso. Você pode ter amizades com essas pessoas. Afinal de contas, você pode ser um missionário na vida dessa pessoa. Você pode levar ao amor de Deus a essa pessoa. Mas, irmãos, cuidado com o seu círculo de amizade. Cuidado com as pessoas que você anda. Pessoas, amigos íntimos,
Precisa ser aquele que aponta a direção correta. Amigos íntimos são aqueles que nos momentos mais difíceis, eles vão te abraçar e falar assim, estamos juntos. Então cuidado com pessoas, cuidado com quem você anda, irmãos. Porque dependendo aonde você está e de como você está, a bolha te protege. Muitas vezes as pessoas pregam sobre a bolha te protege também. Agora, imagina você andar com pessoas que não têm o mesmo princípio. Pessoas que têm pensamentos diferentes. Você fala assim, eu vou tomar tal decisão. Beleza. Eu vou sair do meu trabalho, eu vou abrir mão da minha família. É verdade, faz isso mesmo. Pessoas que não têm os mesmos princípios não vão te dar os conselhos corretos. Imagina, irmãos, você está dentro de um boteco. Mesa de sinuca, cerveja. Aqueles amigos de boteco, e você fala assim, eu não vou no culto hoje não, vou ficar jogando sinuca. Você acha que eles vão falar o quê? Da hora, irmão, fica aí. Aí é a diferença daqueles que andam com Deus. Fala assim, não, irmão, você tem que ir para o culto. Você não vai faltar, não. Nós temos que buscar na palavra. Essa é a diferença, irmãos. Cuidado com quem você está andando. Às vezes a bolha te protege. Você tem que andar com pessoas que estimulam a sua fé. Pessoas que te impulsionam para Cristo, não para o mundo. E Naamã, ele tinha um deles ali, que disse assim, meu pai, ele mandou você fazer uma coisa tão simples. Ele mandou você fazer uma coisa tão simples. Por que o senhor não faz? E novamente, Naamã, ele toma uma decisão. Olha quantas decisões esse homem tomou. Mais uma vez ele toma uma decisão. E ele toma a decisão de fazer aquilo que o profeta direcionou para ele fazer. E eu quero concluir essa mensagem, irmãos. As decisões são diárias. As decisões que nos levam a uma transformação de vida. Naamã, ele decidiu sim mergulhar nas águas sujas do Jordão. E vou abrir só um parênteses aqui. Você vê que Naamã, ele foi num rio. Não foi numa piscina. Porque dentro do rio, com a correnteza da água, a sujeira vai embora, mas se ele entra numa piscina, ele suja a piscina. O rio representa a graça de Deus na nossa vida, irmãos. É por isso que ele entra nesse rio. Porque na nossa lógica teria que ir melhorando. Conforme as mergulhadas já vai sarando. Opa, o braço está bom. Opa, essa ferida aqui já foi. Não é assim, irmãos. Se Deus falou 7 é 7, não é 6 e não é 8. Deus tem um propósito em tudo, irmãos. E eu quero trazer aqui o significado desses 7 mergulhos que o Senhor trouxe ao meu coração. Primeiro mergulho, mergulho da humildade. Nós precisamos ser humildes. Segundo mergulho, mergulho da obediência. Precisamos obedecer a Deus. Se é para mergulhar no Jordão, nós vamos mergulhar no Jordão. Não é nos rios lá em Damasco. Terceiro mergulho é o mergulho da perseverança. Porque afinal de contas ele já tinha mergulhado 1, 2 e nada estava acontecendo. Precisamos ter a perseverança na transformação da nossa vida. Quarto mergulho é o mergulho da fé. Sabe por que é o mergulho da fé? Porque o quarto é o que está bem no meio. Tinha 3 que ele já tinha feito e mais 3 para ele fazer. E normalmente o meio é onde as pessoas desistem. Nossa, mas eu já caminhei até aqui. Eu já fiz isso e nada aconteceu. É no meio do caminho que as pessoas desistem. Então o quarto mergulho é o mergulho da fé. O quinto mergulho é o mergulho da purificação, irmãos. A purificação é justamente isso.
saber com quem você anda, saber o que você está ouvindo, saber o que você está assistindo, saber com quem você tem se relacionado, quem estão entrando na sua vida, na sua casa, na sua família. Sexto mergulho, o mergulho da rendição. Nós precisamos nos render a Jesus Cristo. Ele é o dono da nossa vida, como o Cris mencionou aqui na oferta. Quando você viaja de avião, quando você viaja de ônibus, você conhece o motorista ou o piloto? Você não conhece. Mas você entra lá dentro e você está rendido ali, aquela viagem. Se nós fazemos isso com homens que podem errar, por que nós não fazemos com Deus? Renda a sua vida para o Senhor Jesus, deixa Ele comandar, deixa Ele fazer, deixa Ele ser o motorista ou o piloto da sua vida. Sétimo mergulho, e esse mergulho é o da transformação. O sétimo mergulho é o mergulho do milagre, é o mergulho do impossível, ou seja, toda transformação que você e eu temos buscado no Senhor é através da obediência, de chegar até o sétimo mergulho. Quais decisões que você precisa tomar para transformar a sua vida em Jesus Cristo? Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Aleluia, irmãos, são decisões simples, que todos os dias aparecem na minha vida e na sua vida. Todos os dias aparecem decisões. E o Senhor nos chama para tomar uma decisão direcionada ao Senhor. A tomar uma decisão naquele que nos dá a direção. O mundo vai querer te oferecer atalhos, outras oportunidades. Mas o Senhor está dizendo essa noite, as decisões que precisam ser tomadas será para a transformação da sua vida. E automaticamente você transformando a sua vida, você transforma a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Seja a sua família, seja os seus amigos, seja no teu local de trabalho, seja na onde você estuda, seja onde for. Através da transformação, nós vamos impactar muitas vidas e apresentar o Senhor Jesus. Esse Jesus que nos ama. Esse Jesus que morreu por nós. Esse Jesus que quer que nós venhamos ter uma vida plena. Esse Jesus que quer que nós venhamos ter a confiança nele. Esse Senhor Jesus que está se colocando à disposição para dirigir as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor? Louve ao Senhor.